Boa noite a todos, paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma mensagem da nossa célula, a nossa célula desta semana, e que Deus venha falar ao nosso coração em nome de Jesus. O nome da mensagem de hoje é Criando Valores. Eu vou estar lendo o texto que se encontra no livro de Salmos, capítulo 112. Eu vou estar lendo os 3 primeiros versículos que nos diz assim: Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Versículo 3. Fazenda e riquezas haverá na tua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Amém? Quando a gente fala de valores, a primeira coisa que nós pensamos é em casa, apartamento, sítio, fazenda, como o texto nos diz aqui. A gente pensa em bens financeiros, não é verdade? Valor financeiro, dinheiro, conta no banco, conta poupança. Mas mais do que valor financeiro, precisamos criar os valores espirituais. Até porque, segundo o texto que nós lemos, no versículo 3 diz que fazenda e riqueza haverá na vida daquela pessoa. Mas aquela pessoa que praticar o versículo 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que teme a Deus e que tem prazer nos seus mandamentos. Ter prazer nos mandamentos de Deus é ter prazer nas leis de Deus, ter prazer na palavra de Deus, a palavra de Deus que é viva e eficaz, ter prazer na leitura da palavra, ter prazer de ouvir a palavra. Tudo isso é ter prazer nos mandamentos do Senhor. E quando a pessoa é temente a Deus e tem prazer na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, nas leis de Deus, obedece, consequentemente, as bênçãos virão. Lá no Isaías 1,19 diz: se você creres e obedeceres, tereis o melhor dessa terra. A gente conhece um versículo, todos nós, um versículo muito conhecido, em Mateus 6,33. A parte B diz assim: todas as outras coisas serão acrescentadas. Só que na parte A diz: buscai primeiro o reino de Deus. Ou seja, primeiramente o espiritual e depois sim o financeiro. Amém? Então nós precisamos criar valores espirituais. Nós, a Igreja do Senhor, nós servos e servas de Deus. Amém? O que são valores espirituais? Todos nós que somos servos e somos servas de Deus, somos chamados por Deus. E valores espirituais é um conjunto de princípios que vai definir ou determinar uma pessoa que é chamada por Deus. Vou repetir: valores espirituais são um conjunto de princípios que define ou determina uma pessoa que é chamada por Deus. Ou seja, o valor espiritual vai determinar quem eu sou, quem você é em Deus. E que valores espirituais são esses? São muitos. Por exemplo, oração é um valor espiritual, jejum, propósito, a prática da palavra de Deus, a fé praticada é um valor espiritual, a fidelidade, a obediência, tem vários valores espirituais. O amor ao próximo, tudo isso é um valor espiritual e que nós, servos de Deus, precisamos criar. Amém? Lá no Provérbio 23, 26, a palavra de Deus nos diz assim: Dai, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Sabe por que Deus nos pede o nosso coração? É porque quando é do coração é que procede, do coração que parte, o coração é que guarda todas as coisas. É no coração que a pessoa guarda, é no coração que parte e procede todas as coisas. Então, quando eu me entrego ao Senhor de todo o meu coração,
fica mais fácil de eu agradar ao Senhor. Quando nós entregamos a Deus de todo o nosso coração, fica mais fácil para nós criarmos os valores espirituais e que nós precisamos desses valores espirituais para agradar mais a Deus, para sermos um servo fiel a Deus, obediente, que ama o próximo e que pratica a palavra de Deus e que pratica a fé. Nós precisamos entregar ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Até porque a palavra de Deus nos diz que onde estiver o vosso coração, o vosso tesouro, ali está o vosso coração. Amém? Os valores financeiros, vocês vão concordar comigo, eles têm duração. Porém, os valores espirituais, eles são eternos. E todos nós, claro, nós precisamos e podemos ter bens financeiros, até porque nós servimos um Deus que é abençoador, nós servimos um Deus que é dono do ouro e da prata, e que gosta de abençoar os teus filhos, as tuas filhas, os teus servos, as tuas servas. Mas nós precisamos criar os valores espirituais, dar valor mais aos valores espirituais. Só que não adianta a pessoa ter muitos bens financeiros, não adianta a pessoa ser muito rica, ter muitas riquezas, muitas fazendas, muitos bens, se ela está falida espiritualmente. Não adianta a pessoa ter muitos bens financeiros, mas no bem espiritual ela está falida, que ela não dá muito crédito ao valor espiritual. Vocês lembram do jovem rico? O problema não é porque ele era rico, o problema é porque ele não dava crédito, não dava valor aos valores espirituais que Jesus expôs ali para ele. Ele preferia dar mais valor aos bens financeiros. Amém? Então, nós precisamos levar em conta os valores espirituais. Não estou dizendo que nós não podemos ter os bens financeiros. Claro que podemos, e servimos um Deus que pode todas as coisas. Mas nós não podemos deixar de lado o valor espiritual. Quantos personagens bíblicos, quantos homens e mulheres de Deus que deixaram um bom exemplo para mim e para você, que tiveram muitos bens, que foram grandemente abençoados por Deus, tiveram muitas riquezas, muitas fazendas, eram prósperos, mas não deixavam de lado a vida espiritual. Por exemplo, Salomão, Abraão, eram homens muito ricos. Salomão, a Bíblia diz que era um homem mais sábio, mais rico, que não houve nenhum rei mais rico e nem mais sábio do que Salomão. Eles tinham muitas riquezas, eram prósperos, mas eles não deixavam de lado o valor espiritual. Se colocasse na balança o valor financeiro e o valor espiritual desses homens, Salomão, Abraão, eu acredito que o valor espiritual pesaria mais do que o valor financeiro. Amém? E isso é um exemplo a ser seguido. É claro que tem os exemplos negativos. Por exemplo, tem um texto que nos diz sobre a parábola do rico insensato. Eu vou estar lendo ela aqui, e se essa parábola, esse texto que eu vou estar lendo, se ele entrar em nosso coração, vai ficar fácil de nós criar valores espirituais. Já vai valer a pena nós termos ouvido esta mensagem. O texto que nos diz assim, Lucas 12, eu vou estar lendo do versículo 15 a seguir, que nos diz assim: E disse-lhes, Jesus disse, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muito bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será?
Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. É forte esse texto, irmãos. Nós precisamos e podemos sim ter bens financeiros, mas precisamos criar valores. E fica uma pergunta para mim e para você, para refletirmos. Se colocasse na balança o valor financeiro e o nosso valor espiritual, o que pesaria mais? Talvez alguém poderia dizer, poxa, meu valor espiritual pesaria mais porque eu não tenho nada. Meu bens financeiro, não tenho nada, então meu valor espiritual pesa mais. Mas escuta bem, irmãos, tem pessoas que mesmo não tendo uns bens financeiros, casa, carro, mesmo não tendo, ela trabalha tanto na mente em ter, em possuir, dia e noite, pensando em ter aquilo, em possuir isso, em possuir aquilo. Ela foca tanto em ter, em possuir, que a mente não tem tempo para pensar nas coisas de Deus. Ela não tem tempo para orar, ela não tem tempo para parar, para meditar na palavra de Deus, para ouvir uma palavra de Deus, para ouvir um louvor, para adorar o Senhor, porque a mente dela está voltada para ter, para possuir. Nós precisamos vigiar e criar valores espirituais que agradam ao coração de Deus. Todos nós, Igreja de Cristo, pelo menos deve ser assim, que a gente crê e espera na volta de Jesus. E um dia, não sabemos qual dia nem a hora, o próprio Jesus disse isso, mas um dia Jesus vai voltar. Um dia, naquele grande dia, Jesus vai voltar para toda a igreja. Mas se a gente pensar direitinho, Jesus volta todos os dias para muitas pessoas, porque todos os dias as pessoas morrem. Então Jesus voltou para aquela pessoa. E será que aquela pessoa estava preparada para encontrar com Jesus? Ou você mais além nessa pergunta, será que nós, a igreja, estamos preparados para encontrar com Jesus? Irmãos, nós precisamos nos preparar espiritualmente. Mais uma vez eu pergunto, estamos acumulando mais valores financeiros ou valor espiritual? Se perguntasse hoje qual seria o valor do nosso depósito? Eu não estou dizendo do depósito na conta bancária, nosso depósito na conta poupança. Eu estou dizendo como está o nosso depósito hoje lá no céu. E essa pergunta é para toda a igreja. Como está o nosso depósito hoje lá no céu? Pastores, obreiros, diáconos, ministério de louvores, líderes de célula, recepção, grupos, ministério de intercessão. Como está o nosso depósito hoje lá no céu? O nosso depósito no céu que é feito com oração, com propósito, com jejum. O nosso depósito no céu que é feito com adoração, com a prática da palavra, com a fé praticada. O nosso depósito no céu que é feito com obediência, com fidelidade. E tem vários passos, tem várias formas de nós fazermos depósito lá no céu e que agrada e que alegra o coração de Deus. Amém? Isso tudo são valores espirituais. Eu disse agora há pouco que na Bíblia tem vários personagens bíblicos que possuíram grandes herdades, que foram prósperos, foram grandemente abençoados por Deus, mas que não deixavam de lado a vida espiritual, o valor espiritual. Como, por exemplo, Abraão, e um dos valores espirituais de Abraão era a fé, portanto foi chamado o pai da fé. Jacó, um dos valores espirituais de Jacó foi a fidelidade. Vocês lembram quando ele teve o sonho de uma escada que descia da terra até no céu? E ele fez uma aliança com Deus. Ele disse assim, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Isso é fidelidade. Davi, ele também criou valores espirituais, que era a adoração e a palavra de Deus, a prática da palavra de Deus. E por falar em valores espirituais, tem um grande valor espiritual que é a oração. E quando se fala de oração, a gente se lembra de vários personagens bíblicos, muitos vão lembrar de Ana, mas falando de oração, a gente lembra do nosso Senhor Jesus, que vivia uma vida de oração.
Eu, por exemplo, quando falar de oração, eu lembro do profeta Elias, do profeta Daniel. E o profeta Elias e o profeta Daniel, por ter vivido uma vida de oração. O profeta Elias não conheceu a morte, foi arrebatado. O profeta Daniel, por ter uma vida de oração, se tornou governador de toda a província da Babilônia, que hoje é o Iraque. E por falar em governador, por que não falar de José, que por ser obediente a Deus se tornou governador do Egito? José ele teve até a oportunidade de criar muitos valores financeiros, porque Potifar era um homem de confiança de Potifar, e poderia ser também da mulher de Potifar. Alguns aí já conhecem a história, mas ele preferiu ser temente a Deus, que é um valor espiritual. Ele preferiu ser obediente a Deus, que também é outro valor espiritual. E por ele ser obediente a Deus, mesmo passando por algumas dificuldades, inclusive foi preso, mas permaneceu obediente e temente a Deus, e por isso Deus o honrou e ele se tornou governador do Egito. E por falar em obediência, a gente fala de Jesus, que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus ele foi obediente, ele nos ensina a obediência, porque ele em forma de homem, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas graças a Deus que ele ressuscitou e está à direita do Pai e vai voltar. Jesus vai voltar naquele grande dia, naquele dia que a igreja espera, que nós esperamos a volta de Cristo. Ele vai voltar e ele vive e reina para sempre. E para concluir esta mensagem, nós aprendemos que João Batista, quando esteve aqui, ele veio preparar o caminho para a primeira vinda de Jesus. Quando você vai ler ali o livro do Evangelho de Lucas, a gente vê que João Batista estava preparando o caminho para a primeira vinda de Jesus. E para essa segunda vinda de Jesus, que é a volta de Jesus que nós esperamos, nós também precisamos preparar o caminho para Jesus. Só que nós precisamos preparar o caminho para Jesus com a nossa vida espiritual. Amém? Então que nós possamos criar valores espirituais. Mais uma vez falando, claro que nós precisamos dos bens financeiros, do valor financeiro, claro que sim. Nós precisamos no dia a dia, mas não podemos deixar de lado o valor espiritual, que é mais importante do que o valor financeiro. Porque não adianta a pessoa ter muitos bens, ter muitos valores financeiros e estiver falida no valor espiritual. É a mesma coisa da pessoa ter tudo e não ter nada. Que Deus possa falar o coração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que Deus possa falar o coração de cada pessoa que irá ouvir, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus. Meu Deus e meu Pai, neste momento eu agradeço por esta mensagem. Ela falou grandemente ao meu coração e que ela possa falar o coração de cada pessoa que for ouvir. Abençoa, Deus, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que vai ouvir, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe grandemente a sua casa, sua família, que Deus abençoe a sua vida espiritual, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias. Amém e amém. E graças a Deus.